Que a graça e a paz esteja presente em nós. Estamos de volta no nosso estudo da escola bíblica. Estamos falando sobre a armadura de Deus, lembrando que este é nosso terceiro estudo. Nós já demos uma introdução e já começamos a falar sobre a primeira parte da armadura no soldado romano, no qual Paulo tinha como alvo para falar sobre verdades espirituais. O texto que nós temos ainda como base, Efésios capítulo 6, verso 13 e 14. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes. Nós vimos semana passada a continuidade desse verso 14, firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Porque nessa luta espiritual que nós vivemos, nós precisamos vencer ela, em primeiro lugar, nos comprometendo com a verdade, reconhecendo quem é o pai da mentira, e rejeitando toda sorte de fala falsa, de mexerico, de fofoca. Hoje nós vamos falar um pouco além, no verso 14, que ele continua dizendo ainda, vestindo a couraça da justiça. Queremos falar sobre a couraça da justiça. Lembrando que Paulo tem como alvo ali o soldado romano, nas suas vestimentas para a batalha. E a couraça era a parte da armadura que protegia o tronco do soldado, protegendo os seus órgãos vitais, estômago, fígado, pulmões, intestinos, o pâncreas. Mas o alvo principal nessa armadura, nessa parte da armadura, era proteger o coração do soldado quando ele estava diante da guerra. Dois termos que precisamos também entender antes de falarmos sobre a couraça da justiça, numa visão espiritual, é entender justiça. Justiça e direito. Justiça é dar a cada um o que lhe é devido. E não podemos confundir justiça com o direito. Direito é aquilo que é correto. Juridicamente, o direito indica um ordenamento legal que disciplina a vida da sociedade. O direito, sim, ele procura administrar a justiça, mas como é fruto de esforço humano, nem sempre isso acontece. E muitas vezes o direito é usado como instrumento de poder até mesmo contra a própria justiça, por causa da iniquidade humana. Algo pode ser direito sem ser justo. Mas o que Paulo está dizendo para nós aqui, quando ele faz essa comparação da couraça do soldado romano, ele fala sobre a justiça, mas ele coloca essa justiça não no ser humano, não em nós, mas a justiça recebida de Deus. Porque nós não temos justiça própria. A Bíblia é clara, ela afirma que nós, a partir do momento que o homem pecou, a sua natureza humana se tornou corrompida. Por isso as ações humanas estão contaminadas nesse sentido. E por causa dessa contaminação o homem falha. Ele falha na administração da justiça, na busca pelo bem-estar de todos, na busca pela igualdade social, na administração dos recursos humanos e materiais. O homem tem uma tendência a falhar por causa da sua natureza corrompida. Quando falamos em justiça, então essa justiça precisa estar em Deus. E Deus é chamado o quê? Deus é a nossa justiça. Desde o Velho Testamento ele leva também esse nome. Ele é totalmente justo. E com a ajuda dele, sim, nós podemos viver uma vida justa. Isso é que Paulo fala em primeiro lugar quando ele fala que a justiça precisa ser recebida de Deus. O que mais Paulo quis dizer fazendo a comparação da couraça nesse sentido no sentido espiritual, da couraça do soldado romano? Segunda coisa que vemos em Paulo, que ele queria dizer também que a justiça de Deus é que protege o nosso coração. Satanás é aquele que ataca frequentemente o nosso coração, o centro das nossas emoções, a dignidade e a confiança humana. A justiça divina é uma couraça que vem proteger as nossas emoções, que são frequentemente tomadas pelo medo, pela insegurança, pela raiva, pelas decepções, pelas frustrações.
Por isso essa couraça é importante, porque ela é uma proteção usada contra acusações e censuras do inimigo. Essa é a justiça de Deus em Cristo Jesus, que foi colocada em nós e recebido pela fé, aquela fé salvadora imputada por Deus em nossas vidas, a qual guarda os nossos corações contra o quê? Contra as acusações de Satanás, e protege o nosso ser interior contra também os seus ataques. Essa é a segunda coisa que Paulo fala sobre essa couraça. Ela vem para proteger então o nosso coração dessa forma espiritual. O que mais Paulo queria dizer com essa comparação entre a couraça do soldado romano para a guerra e a couraça do cristão nessa guerra espiritual? A couraça também vai nos lembrar da justificação. Paulo, ao usar essa peça como metáfora para exemplificar a justiça, ele tinha em mente a justificação. O que é justificação? Justificação é um ato ou ação que desfaz ou anula qualquer imputação feita a alguém. Teologicamente, significa que o sacrifício de Jesus anula o nosso pecado e nos coloca no padrão de santidade de Deus. Paulo, ao usar então essa peça como metáfora para exemplificar a justiça, ele tinha em mente então essa justificação que é feita em nós através de Cristo Jesus. Um dos textos que nós vemos bem claro isso está lá em Romanos capítulo 8. O verso 1, verso 33 e verso 34, Paulo comenta que nada pode condenar o cristão, nada pode nos condenar. Por quê? Porque é Deus quem nos justifica. Olha o que diz os 3 versos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Somente Cristo tem a capacidade de fazer isso na nossa vida diante do Pai. Isso quer dizer que não podemos confiar na nossa própria justiça ou na nossa própria santidade para vencer o inimigo. Mas se nós vestimos da couraça da justiça, nós confiamos na justiça que vem de Deus através do sacrifício de Jesus. Por isso é que nada, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem dominadores, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele, Jesus Cristo, é que nos coloca diante do Pai, intercede por nós e somos justificados por aquilo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Quando somos justificados, nesse sentido, o Espírito Santo ele vem sobre nós e opera essa obra da santificação, uma obra conjunta com o cristão. O Espírito Santo agindo em nós, e nós respondendo a essa ação do Espírito Santo, onde o cristão, assume de forma gradual o caráter de Cristo. Vamos crescendo no conhecimento de Deus em Cristo Jesus, tornando assim o caráter de Cristo cada vez mais presente na nossa vida. Em particular, o caráter justo e o caráter íntegro. Paulo aplica dessa forma, então, em Efésios capítulo 4, verso 24, e no capítulo 5, verso 9, dizendo assim, Efésios 4, 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Veja que o cinto da verdade está ligado à couraça da justiça nesse texto. E nós, quando
colocamos a armadura, nos revestimos do novo homem, criados segundo Deus, nós vamos estar então com a justiça de Deus sobre nossa vida, vamos andar em retidão e nós vamos proceder em viver a verdade. Efésios 5:9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, acrescentando aqui a bondade em nossas ações, em nossos atos, porque Deus também foi bom para conosco. Esse é para nós então entendermos, né, essa parte do armamento do soldado romano, a couraça, na nossa luta espiritual que nós temos no nosso dia a dia, quando nós vestimos então a couraça da justiça de Deus sobre nossas vidas. Concluindo essa parte dessa vestimenta espiritual na nossa vida, podemos dizer então assim: ande por caminhos de justiça. Vença essa batalha espiritual, colocando a couraça da justiça aonde? No seu coração, nos seus sentimentos. E em Cristo você pode desfrutar e triunfar sobre os exércitos das trevas. Precisamos então dessa couraça para nós vencermos essa luta espiritual. Efésios capítulo 6, verso 13 e 14. Vistam com toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, vestindo a couraça da justiça. O que nós aprendemos então neste armamento do soldado romano? Paulo queria dizer então nessa comparação: a justiça não é vinda de nós, a justiça é recebida de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, Paulo está falando nessa comparação que a justiça de Deus protege o nosso coração, os nossos sentimentos. Em terceiro lugar, Paulo está dizendo o quê? Que essa couraça, ela nos lembra então aquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus ao nos justificar. Ele traz então nessa couraça a justificação, para que nós possamos então andar por esse caminho da justiça, vencendo nessa batalha espiritual, né, tendo a proteção sobre o nosso coração, então com essa justiça de Deus que está aplicada em nossa vida, triunfando dessa forma então contra os exércitos das trevas e sendo nós vencedores em Cristo Jesus. Espero que tenhamos compreendido mais essa armadura no soldado romano. Semana que vem nós prosseguiremos, nós vamos estar continuando, Efésios capítulo 6, verso 13 em diante, falando sobre a outra parte da armadura do soldado romano, para nós entendermos toda a armadura de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa noite de descanso neste sábado, e amanhã, dia do Senhor, seja na sua vida um dia onde você vai descansar e descansar no Senhor, adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome, glorificando a Deus nesse dia de forma santa, de forma saudável, e vivendo a sua palavra, se alimentando dela, se fortalecendo nela para vencer também os dias maus. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo ensino da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa, em nossas mentes, estar, ó Pai, aplicando, Senhor, esse conhecimento para que nós possamos também aplicar no nosso dia a dia as ações da Tua palavra na nossa vida. Instrui-nos a cada momento para nós nos fortalecermos mais e mais no Senhor e vencer os dias maus, vestindo de toda a armadura de Deus em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que fez tudo isso e dispôs para as nossas vidas. Somos gratos a Ti, em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Amém. Deus te abençoe.